uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se faço chover, com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Traços que viram formas. A criatividade sai do plano imaginário para o plano real. São desenhos que comunicam, simplificam, representam. E é sobre essa arte que a gente conversa a partir de agora. Você tem algum desenho que te representa? Participe pelos canais de interatividade com a Jéssica Lima. É isso, Jéssica? É isso mesmo, Matheus. Convidar então todo o pessoal que está em casa para participar conosco do programa pelo facebook.com/UXTV ou pelo Twitter, @UXTV. Quem quiser também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo uxtv.com.br. Aqui a gente tem uma folha que agora está em branco. Mas eu vou propor que a gente faça um desenho coletivo. Então, durante o programa, durante o primeiro e o segundo bloco, eu vou convidar todo mundo, um por vez. Daí vocês vêm aqui na folha e façam algum desenho. O desenho que vocês quiserem. Eu acho que uma ilustração é um dom. Tem gente que tem uma mão fácil para fazer uma ilustração. Agora, se eu pensar no desenho como uma ferramenta de comunicação dentro de um processo criativo, ele é ensinável, né? A gente sempre fala de desenho plano. No curso de moda, nós trabalhamos com 3 desenhos. Um que é a ilustração, que seria o croquis, que todo mundo tem no imaginário coletivo, né? Que é uma pessoa estilizada, vestindo um look completo. E tem o que, na verdade, a gente utiliza tanto na UX quanto depois na vida profissional, que é o desenho planificado, que, na verdade, ele é um desenho com uma proporção alterada do natural, para deixar um pouco mais estilizado, porém ele está todo detalhado, ele é um desenho que comunica o que vai ser produzido. E ainda tem um desenho, que é o desenho que nós utilizamos de uma forma um pouco mais técnica, que é o desenho feito em escala. Então a gente usa uma escala de 1 para 10 e desenha em cima de um corpo escalonado, e aí sim faz a roupa com a projeção de quanto que tem que ter para vestir, enfim. É uma forma de linguagem indiscutível, né? Uma linguagem primordial, fundamental para a comunicação gráfica. Então, ele também é muito diversificado, né? Como ela já ilustrou vários tipos de desenho. Acho que aí a gente tem, por exemplo, no âmbito profissional, na questão da arquitetura, da engenharia, tu tem uma linguagem técnica, convencionada, normatizada, fundamental para a comunicação entre vários agentes que vão tornar as ideias, os projetos, as transformações daquela realidade física, né? Através desse instrumento, dessa ferramenta de comunicação. O desenho aqui, como o professor trouxe a questão do desenho como linguagem, né? A gente pode pensar que o desenho pode estar expressando questões conflituosas, também questões positivas, enfim, inconscientes desse sujeito, como é a fala, né? Quando a gente escolhe falar, não é à toa que a gente escolhe certas palavras, né? A fala sempre está por trás algo da nossa personalidade, alguns traços, alguns conteúdos inconscientes. Pedro, o que tu mais gosta de desenhar? Foguetes. Foguetes e carros. Tu me contou que gosta de desenhar carros, é verdade? E o que tu já desenhou aqui? Explica pra gente. Eu já desenhei um carro. Um carro. Vamos pedir pra tua colega. Teu nome? Júlia. Júlia, o que tu mais gosta de desenhar? Eu gosto de desenhar uma mão, um guarda-chuva e uma bola. E tu desenha em casa, desenha na escola, tu desenha onde? Eu desenho em casa. Só em casa? Em casa e na escola. E o que tu mais gosta? Lápis de cor, têmpera, giz? Lápis de cor. E você, teu nome? Luca. Luca, o que tu tá desenhando aqui? Explica pra gente. Uma pessoa. Uma pessoa? E o que tu desenha onde? Na escola, em casa? Em casa. Tu também desenha na tua casa? Como é que é teu nome? Deixa eu passar aqui. Isabelle? E o que tu mais gosta de desenhar? Carros. Carros? O que tu já desenhou aqui? Nenê. Nenê? A arte terapia enxerga o desenho como um facilitador, né? Para que a gente, como a Júlia, acertei?
Júlia comentou, através do desenho a gente consegue acessar o inconsciente, né, das pessoas. É um meio de expressão, né? Então a gente analisa muito mais, a gente observa muito mais o processo de construção do desenho do que o resultado final, né? Então o desenho, sim, ele é uma ferramenta para a arte-terapia, né? Uma ferramenta muito importante. Quando eu recebi o convite para ilustrar um livro pela primeira vez, né? Até então eu desenhava, fazia desenhos para mim, para as pessoas que me conheciam. E no momento em que eu fui convidada a desenhar para um livro, isso já mudou um pouco o foco, assim, né? E o que tu utiliza para desenhar? Qual é a tua técnica? Eu gosto de experimentar várias técnicas. Eu acho que cada história tem uma mensagem, cada história é única, e eu procuro sentir a história e expressar ela, porque, como já foi dito, o desenho é uma expressão. Então, representar ela com a técnica mais adequada. Pois é, eu comecei a trabalhar com esculturas para móveis. Só que para fazer escultura tem que desenhar antes, para depois passar para madeira. E com isso depois virou profissão. Aí mais adiante eu comecei a trabalhar projetando os móveis para mostrar a escultura, como ficava no móvel. E posteriormente passei a projetar só móveis, até sem esculturas, porque diminui um pouco esse estilo de móveis que é o móvel entalhado, né? Acho que tem um pouco daquilo de dom. Sabe? Certo. A gente começa, tudo se aprende, mas alguma coisa tem que ter na parte do dom. Então aqui, por exemplo, nós temos o desenho e depois tem a parte da execução do desenho. Isso aqui não é exatamente um desenho de móveis, mas é mais de entalhes para móveis. Mas é mais ou menos dentro desse estilo que a coisa funcionava no começo. E posteriormente eu comecei a trabalhar com os projetos de imóveis e hoje o meu trabalho principal é projetar ambientes. Meu instrumento é o spray, né? A gente costuma trabalhar também com a tinta acrílica, rolinho, pincel, tudo é bem-vindo. Aí, como a gente trabalha muito no mural urbano, até o fator da linguagem que a gente trabalha, a estética que a gente utiliza, os materiais, quaisquer tipo de material, ele é bem-vindo. E você concorda que desenho tem que ter um pouquinho de dom? Na verdade, eu acho que sim. Muito mais a ilustração, como comentaram anteriormente, do que o desenho próprio, porque eu entendo o desenho como uma linguagem técnica, né? A gente pode se apropriar de alguns elementos, alguma estética que existe, algum fator, e trabalhar em cima disso. A própria mescla de cores consegue traduzir isso, a escala. No grafite a gente não se limita muito a isso. O meu entendimento próprio é que o grafiteiro hoje em dia que desenha muito no papel, ele vai saber muito mais o saber na parede do que o cara que vai trabalhar só uma linguagem própria, um estilo próprio e assim por diante. Quando a gente entrou na faculdade, né? Quando a gente escolheu artes, a gente já colocou isso como meta, né? Então, a partir desse momento que a gente começou a pensar nisso, né? Nós temos trabalhado bastante com ilustração, né? O desenho como ilustração, e a gente tem um estilo que a gente é próprio, né? Que não é um estilo assim de uma técnica refinadíssima, né? Mas a gente se foca mais na narrativa do desenho, né? Que acaba sendo a ilustração, né? Que é para ilustrar alguma história, alguma coisa, do que no próprio desenho em si, né? A gente utiliza aquarela, acrílica, canetinha, até massa de modelar a gente já trabalhou. A gente mistura fotografia conforme o nosso interesse. Fizemos peças também tridimensionais, com papel machê, papietagem. Então a gente utiliza tudo que tem ao nosso redor para poder traduzir o que a gente está querendo falar naquele momento. Eu comecei a fazer os desenhos na escolinha e daí minha mãe começou a me incentivar, porque ela falou que eu tinha potencial. E daí eu comecei a fazer uns cursos de pintura e tal. E daí ela começou a ver que na pintura eu começava a me destacar. Daí eu comecei a fazer pintura com o Celestino, só que não estava ajudando muito. Daí eu troquei e comecei a fazer umas telas que ela fala que são maravilhosas, sabe? Meu nome é Hernandes, eu trabalho com desenho mecânico e sou aprendiz na parte de desenho artístico. E é uma coisa que eu tenho em mim desde pequeno também. Quando a gente era, eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente desenhava muitos personagens da Disney e depois aquilo se perdeu. Mas dentro de mim, sempre tinha esse desejo de retornar a fazer desenhos, né? É um desafio grande, assim.
A charge te exige muita dedicação, não só... Eu acho que a charge vem em segundo plano a arte, assim, a estética. Antes a crítica social, tu tá informado, essa questão é mais forte. Mas eu trabalho também com ilustração. Eu vim do design, eu vim da publicidade, sabe, do computador. E depois eu senti a necessidade de trabalhar mesmo com ilustração. Fui convidado pelo Fred para trabalhar com ele no jornal. E aí sim eu vi a questão da prática, de quanto é necessário tu trabalhar, usar teu traço, sabe, usar a tua arte, o que tu está sentindo no teu desenho, né? Enfim, no papel, no digital. É uma questão bem destacada isso. Olha, na verdade sim, eu acho que é primordial se divertir trabalhando, né? Na verdade, a minha história no desenho começou muito cedo, com 8 anos, e eu nunca tive um foco específico, no começo, pelo menos. Até que um dia eu descobri o São Paulo, que era um chargista lá, um famoso chargista gaúcho, chargista da Zero Hora. Inclusive o Iotti o substituiu quando ele faleceu, né? E eu conheci ele numa feira do livro e eu me apaixonei pela charge. Eu coloquei um ponto, eu vou ser chargista um dia de um jornal diário. Cheguei, consegui realizar esse sonho. Hoje continuo trabalhando como chargista, mas eu também tinha um outro foco que era a ilustração. Eu sempre gostei de desenhar, de ilustrar. E uma coisa que eu acho que é muito importante para o ilustrador, a gente estava falando de talento antes aqui, né? Essa questão do talento. Eu acho que o talento ele é de grande valia. Mas hoje em dia, dando aula há tanto tempo, eu vejo para essa galera, pelos meus alunos aqui, eu percebo que, mais do que talento, muitas vezes, a dedicação é muito importante. Então, eu comecei a me interessar por desenho lá com 10 anos de idade. Daí eu parei. Com 10 anos a gente para, Pessoal, assim... coisa de criança, vou parar. É, coisa de criança, mas aí voltei com 15 anos. Eu lembrei que eu sabia desenhar. E fui me aprofundando mais. Depois eu aprendi a mexer no Photoshop, lá, Illustrator. E tô até hoje fazendo um trabalho meio... Tipo, por enquanto eu trabalho mais por hobby, assim. Esses trabalhos que estão aparecendo aqui, os primeiros do mural, são teus, né? Esses primeiros 4. São aí. digitais? São esses 2 primeiros, esse que está aparecendo agora foi feito à mão, depois digitalizado e pintado no computador. Agora a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, mas fica então com o som da banda Lumberjack. Até daqui a pouquinho. Oh, the price of companionship. My shallow runs with me underneath the big white sun. My shallow stays with me as we leave it all. We leave it all far behind. Our empty pockets fill, allow our greater sense of feel. Why contain yourself like any other books on a shelf? Why my shallow runs with me underneath the big white sun. My shallow stays with me as we leave it all. We leave it all far behind. Subtle voices in the wind, hear the truth of talent. A war begins without presents. Watch me leave it all behind, far behind, oh behind. Convidar então todo mundo que está em casa para participar conosco por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter @uxtv. No Twitter a gente já tem uma interatividade aqui. Matheus, a Lise disse que gosta muito de tatuagem e tem uma rosa tribal no pulso.
Eu pedi para ela, enfim, pedi para o pessoal do Twitter se alguém tinha tatuagem e gostava da tatuagem, e a Lizzie se manifestou, então, que tem uma rosa tribal no pulso. O corpo humano estilizado, que é o que nós chamamos de croquis. Então esse é o croquis? Esse é o croquis. E é feito à mão? É feito à mão, pode ser feito com computador, ou né, ferramentas digitais, ou feito à mão. Aqui tem mistura de técnicas, ela usou canetinha, ela deve ter usado uma aquarela e com contorno. A nossa equipe de reportagem, ela falou com uma artista gráfica aqui de Caxias do Sul que conta histórias através do desenho. Esse resultado a gente confere agora. De modelo para pintores e escultores, a artista gráfica Viviane Pascoal começou a se interessar pela arte há mais de 20 anos, quando fazia o curso de música na Universidade em Pelotas. De volta a Caxias do Sul, a artista começou a produzir as primeiras obras. Meus desenhos são bem narrativos, assim, ele não é só uma coisa, sabe? Ele conta uma historinha, né? Então, normalmente é coisas que eu acho que dariam um bom desenho, ou alguma história que eu escuto que eu acho interessante, assim, acaba virando um desenho, né? Às vezes a história acaba virando um desenho que é outra coisa do que a história, né? Mas é por aí, é sempre uma narrativa. Sexualidade, viagem, música, cachorro, bicho é o que mais sai. Mas o reconhecimento demorou para chegar. A artista conta que a persistência e o estudo foram fundamentais para o sucesso profissional. Eu tive uma série de negações aqui em Caxias quando eu comecei a trabalhar, né? E aí eu dei sorte de encontrar um orientador, que é o Jailton, que foi um cara que foi muito legal comigo, me explicou muita coisa, né? E abriu muito caminho. Então talvez a pessoa tivesse que ir atrás mesmo de uma boa orientação, estudar, conhecer, ver, e não achar assim que, pô, eu tô aqui em Caxias e ninguém me entende. Não. O mundo está todo aí, a gente pode procurar e, sabe, ir para museu, ler, estudar. Acho que quanto mais a gente puder ver coisas assim, o trabalho também é muito bom, areja muito o trabalho, né? Do que tu escolher meia dúzia e falar, essa é minha turma, né? Mas se tu conhece muitos assim, o teu trabalho fica arejado, né? Mesmo assim, na visão de Viviane, o mercado para a arte em Caxias do Sul ainda não é valorizado. Eu acho que Caxias é um lugar meio cruel, assim, para as artes e para artista, né? Mas eu acho que todo lugar tu pode estar, qualquer lugar tu pode estar produzindo e em contato com algum outro centro maior, né? Mas eu acho que se tu ficar só em Caxias, assim, enraizado aqui, não tem muito futuro mesmo, sabe? Tem que estar com o pé aqui e outro bem para fora. Agora, a artista espera o resultado de uma indicação ao Prêmio Açorianos. O livro Vivi, uma história da arte, demorou 2 anos para ficar pronto e conta a trajetória da artista por meio dos desenhos produzidos por ela. Eu acho que é uma impressão digital, assim, o traço, né? O meu, todo mundo fala que é bem pessoal, assim, que não precisaria nem assinatura. Eu sinto muito prazer, assim, eu acho que a arte me abriu muitos caminhos de compreensão, né? Então, sempre que eu estou produzindo ou pensando numa viagem, ou lendo alguma coisa, ou desenhando, assim, eu sou muito grata à arte, né? Por ter me proporcionado isso, assim. Eu sou autodidata, quer dizer, eu não estudei, não fiz curso, né? Desde criança me interessei, sempre praticando, sempre buscando fazer cada vez melhor, né? Tu acha que é um dom teu? Eu acho que todo mundo pode desenhar bem, é da prática, da determinação, da força de vontade, sabe? Acho que dom é uma coisa que meio que bloqueia, uma palavra bloqueadora, então acho que todo mundo pode desenhar bem, sim, basta querer, né? Eu sempre desenhei, mas faz acho que quase 5 anos que eu entrei no Ampliato, que eu resolvi me aprofundar mais no desenho, porque eu sempre gostei de desenhar. Sempre me falaram que eu desenhei bem, né? E daí eu resolvi começar a aprender mais sobre isso e fazer mais isso, né? Quando eu era pequena, eu fazia já aula de artes no Ampliato mesmo. Fazia negócio de argila, mosaico, um monte de coisa. E eu gosto muito dessas coisas de desenho e eu não sabia muito desenhar.
E esse ano eu comecei a fazer, comecei a querer aprender bastante, porque pra mim, eu gostaria de viver disso. E eu gostava de desenhar bastante cartoon e bastante carro, assim, mas um desenho simplista. E eu comecei a fazer aula com o Fred na Ampliato, e ele me mostrou, assim, bastante que existem outras técnicas, e eu gostei bastante, mudei minha opinião, e eu passei a gostar bastante de desenhar figura humana, e também gostei bastante de aquarela. Eu sempre gostei de desenhar, sempre estava rabiscando no caderno, no livro. E assim que eu soube do Ampliato, eu fui atrás de querer saber mais, de poder fazer aula ali. E com isso eu melhorei muito e espero progredir bastante com isso. Primeiramente, tatuagens são marcas de vida, são desenhos místicos, são desenhos muito simbólicos, né? E a tatuagem, ela tem essa coisa da sensualidade, da virilidade, mas acima de tudo é uma mensagem, né? Uma mensagem de força, né? E, por sinal, envolve dor, então é algo muito especial. Bom, é uma inscrição simbólica na pele, né? Nada mais do que isso, assim. É a tentativa de exteriorizar talvez algo que seja interno, né? E sim, tem muito a ver com o olhar do outro, eu acho, a questão da tatuagem, porque ela tá ali para todo mundo ver, né? Então, acho que os processos, um também colabora muito com o outro, né? A própria questão do entendimento do traço, da expressão do traço, do gesto, né? Essa coisa que é muito sutil e agradável, que é, né, a personalidade revelada por um traço ou pelo outro, ela vai se transpor, se tu estiver usando tecnologia digital, se tu estiver usando uma modelagem, sempre vai estar né, expressando ali o teu filtro, a tua seleção. Então, o desenho, por mais que ele esteja reproduzindo, repetindo, ele está sempre inventando, ele é sempre uma interpretação. O que vocês acharam desse desenho que ficou aqui, hein? Bonito. E tu? Bonito. Bonito. Bonito também? E o Luca? Bonito também. Júlia, tu como psicóloga, o que achou dessa construção coletiva aqui no nosso estúdio? Maravilhoso, né? Eu acho que isso é bem bacana, a gente faz em consultório também. O Rede de Olhares vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima, mas fica então com o som da banda Lumberjack. Até mais! On the first bar of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things that were sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air is full of sound. You see, I've been through the desert on a horse, there's no name. I felt good out on the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed, and the story told of a river that flowed made me sad to think it was that. You see, I've been through the desert on a horse, there's no name. I felt good to be out on the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La through the desert on horses, no name. It felt good to be out on the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.